Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula em formato de vídeo. E antes da gente começar, queria só alinhar umas coisas com vocês. Essas aulas, elas vão ser postadas semanalmente. A primeira aula que eu fiz, ela foi mais longa, porque ela era introdutória. A partir de agora elas devem ser mais curtas, tá? E toda semana vocês vão ter um questionário para responder a respeito da aula anterior. Que no caso agora, hoje vai ter um questionário que é sobre a aula que eu gravei na semana passada, que é para garantir, certificar que vocês estão assistindo os vídeos. São perguntas a respeito de coisas que foram comentadas nos vídeos e que ajudam vocês também a já irem memorizando algumas das funcionalidades do After, tá? E então vai ter um questionário que vai estar disponível de hoje até a semana que vem, tá? Que todos precisam responder. Por favor, ajudem a divulgar essas notícias. Eu sei que está difícil comunicação, né? Muitas vezes está meio difusa ainda, mas a ideia é que a gente consiga alinhar e convergir todo mundo para um formato entre professores e alunos, tá? Mais uma dica para vocês. Eu assisti às aulas a aula que eu postei na semana passada e eu percebi que eu falo muito devagar, assim, tipo, em sala de aula é uma dinâmica, mas no vídeo eu acho que acaba ficando meio enfadonho. Então, lembrem-se que no YouTube vocês têm a opção de assistir com a velocidade dobrada, tá? Eu assisti a minha aula na velocidade mais rápida lá, no vezes 2, e ela ficou mais interessante. Essa aqui talvez seja a mesma coisa. Como eu estou colocando elas no YouTube, por causa do tempo, né, da duração. Vamos para a aula então. Então eu estou com o After aberto aqui já. Na semana passada a gente já conheceu a interface dele. Eu vou começar já criando uma composição, 1920 por 1080, 5 segundos de duração. Vou chamar de aula 2. A outra era aula 1, né? Vou salvar o projeto, tá? Aqui em projetos tem a aula 1, vou salvar a aula 2. Reparem que eu tenho aqui o autosave do After, tá? Verifiquem sempre se o After está fazendo cópias do projeto de vocês. Lembrando, né? Quem puder instalar o After, quem já tiver, além do questionário, exercitem essas coisas que a gente está aprendendo aqui no próprio After, tá? Quem não tiver, não tem problema. E aí que agora eu criei a composição. Eu ensinei vocês a semana passada a criar um sólido, mas essa semana, em vez de criar um sólido, botão direito New Solid, a gente vai criar um outro tipo de objeto, que é um chamado objeto de forma. Na versão do After em português aparece como objeto de forma, e aqui em inglês aparece como Shape Layer, tá? Então, se vocês vierem como new, pode ser aqui embaixo, new, tem new shape layer, só que ele vai gerar um shape layer sem nada, um shape layer vazio, tá? O shape layer, ele tem uma ferramenta para a criação dele, que é essa aqui, ó. Ela aparece aqui como uma ferramenta de forma mesmo. Então eu tenho como criar um retângulo com as bordas arredondadas, né? Ó. Se eu coloco flechinha para cima, ele arredonda mais. Se eu coloco flechinha para baixo, ele arredonda menos. Se eu coloco para a direita, ele vai para o máximo do arredondamento e para a esquerda o mínimo. Então dá para você ficar interativamente, né, aumentando ou reduzindo o arredondamento aqui do... É meio lento, mas é útil. Mas a gente não vai criar o retângulo, a gente vai criar um círculo. É a Ellipse Tool que eu vou usar, tá? Eu não vou me aprofundar hoje nessa ferramenta. Na aula que vem a gente vai ver mais como criar shape layers, tá? Mas para o exercício que a gente vai fazer hoje é interessante ter uma esfera. Então uma das maneiras de se ter uma esfera, você poderia importar aqui um objeto esfera, mas muitas coisas, muitas geometria você pode criar dentro do próprio After. Nem tudo você precisa importar. O After ele tem uma ferramenta legal de geometria. E a gente vai ver na aula que vem, quando a gente for ver Shape Layer, que tem algumas coisas que só são possíveis
utilizando a própria ferramenta de forma do After, tá? Então, quando você dá 2 cliques na forma que você quer, por exemplo, a estrela aqui, né? Se eu dou 2 cliques, ele cria uma estrela no centro da tela, tá? Se eu escolho a elipse e dou 2 cliques, ele cria uma elipse no centro da tela, tá? Só que essa elipse, ele vai encher a tela com ela. Então, se a tela é retangular, se ela é 16:9, ela não ficou perfeitamente redonda. Então, eu vou vir aqui o Shape Layer, diferente da camada de sólido. Se vocês não lembram, na semana passada, quando a gente criou o sólido ele tem o Transform, com todas as propriedades principais, né? Anchor Point, posição, escala, rotação, opacidade. O Shape Layer, além do Transform, com essas mesmas propriedades, ele tem um menu próprio, que é o menu do Shape Layer, tá? Então, se eu virar essa abinha conteúdo aqui, Contents, eu vou encontrar a forma que eu criei, que é a elipse 1. Eu posso ter mais de um Shape Layer dentro do mesmo layer, tá? Dentro da mesma camada, por isso que tem uma pastinha para elipse 1. E a elipse 1, ela tem várias subpastas. Ela tem uma pasta para o próprio caminho dela, que é o Ellipse Path, onde tem o tamanho dela, né? Eu tenho uma abinha para o stroke, ó. Eu não sei se vocês estão reparando, mas ela tem um contorno. Vou aumentar a espessura do contorno aqui, ó. Vou colocar 40. Então eu posso habilitar ou desabilitar esse contorno. E eu tenho um preenchimento também. Eu posso deixar só contorno sem preenchimento, só preenchimento sem contorno, tá? Eu posso mudar a cor do preenchimento. Posso colocar branco. Mas o que interessa aqui pra gente é vir aqui no Size, desabilitar essas duas, essa correntinha aqui, porque essa correntinha está fazendo com que os valores sigam proporcionais, então ela vai ser sempre retangular. Se eu colocar aqui que eu quero 100 de largura, ele vai colocar, ou 300 para a gente enxergar melhor, ele vai colocar de largura, ele vai colocar a altura proporcional, né, no 16:9, 166,7. Então eu desabilito esse cadeadinho, essa correntinha, e coloco, por exemplo, 300 por 300, tá? E aí eu vou ter uma esfera, e é isso que eu quero. Pode ser desse tamanho mesmo, 300 por 300. Só vamos prestar atenção num negócio. O Shape Layer, ele tem a posição da forma. Ele tem um transform próprio. Eu tenho um outro position aqui, ó, que é a posição do Shape Layer dentro da camada. Reparem que aqui eu estava mexendo na forma, mas o ponto de ancoragem, esse ponto aqui, ó, eu estou apontando aqui na tela, idiota, né? Então, esse ponto aqui do centro, né, é o ponto de ancoragem da forma, não da camada, tá? Então, eu estou mexendo aqui na posição do objeto em relação ao ponto de ancoragem da forma. Olha aqui, ó, se eu rotacionar por aqui, ele vai rotacionar em relação ao ponto de ancoragem da forma. É que, nesse caso, o ponto de ancoragem da forma está coincidindo com o ponto de ancoragem da camada, mas eles estão separados. Aqui embaixo eu tenho um outro anchor point, ó. Então eu posso ter o anchor point da camada, aqui um pouco para baixo, e um outro anchor point, que é o anchor point da forma. Olha que loucura isso aqui, vamos ver. Se eu rotaciono aqui, por exemplo, a camada, vamos supor, crio um keyframe de rotação aqui. E aqui em 2 segundos eu dou um giro. Então, ele vai girar em relação ao centro da camada. Mas, ao mesmo tempo, eu posso rotacionar ele, esse objeto, os mesmos 2 segundos, também um giro positivo. Ó. Em relação ao... Deixa eu... Um atalho importante aqui, ó, N, eu marco a área de interesse da minha sequência, tá? B, eu marco o começo, N, eu marco o final. Eu posso delimitar qual área que eu quero ter preview. Eu não preciso ter preview dos 5 segundos inteiros. Então, se eu quero ter preview só desses 2 segundos, eu marco aqui o começo com B e o final aqui, ó, 2 segundos com N. O atalho é B e N, tá? Isso aqui é a minha área de interesse. E aí eu vou ter uma animação já um pouco mais complexa, né? Ele está girando em torno do centro,
que tá fora, né, não é o centro do próprio objeto. Então ele está girando em torno do centro da camada, mas ao mesmo tempo ele está girando em torno do próprio anchor point do shape layer, que também não é o... Se eu quisesse ser mais preciso aqui, menos 150. Aqui também poderia ter colocado 150, aí ele vai ficar girando só em torno, né? 150 porque é metade de 300, tá, gente? Como eu disse, o after é matemático às vezes, então quando eu coloco 150, eu garanto que o anchor point ele vai estar... ó, exatamente aqui, tá vendo? Exatamente a 150 de distância do centro, né? Então ele vai estar exatamente na borda, ele vai estar tangenciando o objeto, tá? Mas, isso aqui foi só um exemplo. Vou deletar esses keyframes aqui. Vou dar undo, né? Volta aqui ao que era. Volta os anchor points, tá? E vamos ao que interessa pra gente na aula de hoje mesmo, que é não só ficar criando keyframe, como a gente está fazendo agora, né, e pegando um pouco mais a habilidade aí de criar keyframes, de criar animação, mas a gente vai ver que a gente pode trabalhar com keyframes que não tem uma velocidade linear no After. Como assim não tem uma velocidade linear? Com o professor João, vocês devem estar vendo aceleração e desaceleração. O normal de um movimento, um movimento orgânico, ele é naturalmente acelerado e desacelerado por causa das próprias leis de Newton, né, das leis da física, que existe uma resistência, né, uma resistência dos corpos, né, do ar, para que o movimento ele consiga chegar à velocidade máxima dele, né? Então, um objeto, quando ele começa a se deslocar, ele começa devagar, ele vai vencendo essa resistência, ele vai acelerando até chegar na velocidade máxima. E quando ele vai parar, ele também começa a desacelerar até parar, até chegar... Então, o exemplo clássico é da bolinha pulando, né? Que ela bate no solo, ação e reação, ela volta com a mesma força que ela bateu, né? Mas aí a hora que ela chega lá em cima, ela vai perdendo energia, a hora que ela chega lá em cima, ela vai desacelerando, ela estaciona e começa a ganhar energia de novo. Então ela bate com linear, mas ela acelera e desacelera em cima, né? Que é o que a gente vai fazer. Mas antes vamos ver como que é esse keyframe de acelera e desacelera. Então vou pegar aqui, por exemplo, essa esfera, coloquei ela aqui do lado esquerdo, vou marcar um keyframe de posição, e em 2 segundos, vamos continuar com os 2 segundos, vou mover ela para a direita, tá? Como a gente viu na aula passada, quando eu movo o objeto, ele automaticamente cria o próximo keyframe. Se eu estou mexendo na propriedade de posição, ele automaticamente já cria esse keyframe e ele faz a interpolação, né? O After ele interpola, ele cria uma imagem da esfera para cada frame que compreenda esse deslocamento aqui entre esses dois keyframes, né? Então, ele anima isso para mim. Ele faz toda a animação. Eu só preciso de 2 keyframes. É bem simples, né? De se trabalhar com o After. Só que esse movimento está totalmente linear. Não tem aceleração nem desaceleração, certo? Então, eu vou duplicar essa esfera. Vou duplicar. Ctrl D para duplicar, tá, gente? E aí, o que acontece? Se eu quiser pegar essa esfera 2, a Shape Layer 2, né, que eu dupliquei, e jogar ela para baixo, olha só, 3 comportamentos diferentes, hein? Se eu estou... O atalho aqui é U, tá? Com U, você vê todos os keyframes que foram criados para aquela camada. Então, se eu digito U, eu vou ver os keyframes dela, que são os keyframes de posição. Se eu desloco essa esfera para baixo, estando com o cursor sobre o primeiro keyframe, ele vai mover a posição da esfera e vai atualizar o valor desse keyframe, tá? Então, ela vai sair de baixo e vai encontrar com a outra lá em cima, porque o segundo keyframe não veio junto, tá? Se por outro lado eu tivesse nesse segundo keyframe, ele também só ia puxar o valor do segundo keyframe, o primeiro ia estar lá em cima. Se eu quiser puxar os 2 keyframes ao mesmo tempo, ó, outra situação aqui, eu não estou nem em um nem em outro, né? Então eu não estou nem
sobre o keyframe inicial, nem sobre o keyframe final. O que vocês acham que vai acontecer a hora que eu puxar essa bola? Quem adivinha? Ele vai criar um terceiro keyframe. Eu tô movendo a posição dela num momento que ainda não havia keyframe. Então ele vai criar um terceiro keyframe. Né? Mas o movimento continua linear. Tá? Ctrl Z. Se eu quiser puxar os dois keyframes simultaneamente, assim tá complicado porque eu estou bem em cima do âncora aqui, ó. Eu posso selecionar o keyframe por aqui. Isso aqui é um keyframe, tá? Esse quadradinho. Eu posso selecionar esse e mais esse, segurando o Shift e puxar. Mas eu também posso, com o cursor sobre um dos keyframes, selecionar os dois aqui embaixo, ó. Quando eu seleciono aqui embaixo, outra maneira de fazer isso é simplesmente clicar no nome da propriedade, ó. Quando eu clico em Position, ele seleciona todos os keyframes. Então, se eu tivesse aqui 10 keyframes, era só clicar aqui em cima que eu selecionaria todos, tá? E eu puxaria para baixo aqui, puxo para baixo. E agora eu tenho duas bolinhas iguais, porque eu não movi elas, né? Elas estão exatamente iguais. Os keyframes só estão deslocados na altura, né? Só estão deslocados no eixo X. Agora reparem a mágica aqui, ó. De novo, com esses dois keyframes selecionados, agora eu não preciso estar com o cursor em cima de nenhum keyframe, tá? E outra coisa também, eu só estou selecionando os keyframes do Shape Layer 2, que é esse que eu joguei aqui para baixo. Vou até jogar ele para baixo aqui também, ó. Muda a ordem das camadas, não tem problema, ó. Shape Layer 1 corresponde à bolinha de cima. Shape Layer 2 corresponde à bolinha de baixo. Posso mudar aqui a ordem das camadas, tá? Então eu vou pegar essa aqui, vou selecionar os dois keyframes de posição e vou digitar F9. Quando eu digito F9, vocês vão notar duas coisas. Primeiro que mudou o ícone do keyframe, né? Ele ficou um sinal de menor que, maior que. Aliás, maior que, menor que. Significa que esse movimento ele está funilando em relação ao momento dele, né? E depois afunilando em relação à saída. Então ele está chegando, desacelerando e saindo, acelerando. Então aqui também está chegando, desacelerando e saindo, acelerando. Esse é chamado um keyframe de Easy In, Easy Out, tá? Ele sai acelerando e chega desacelerando. E outra coisa que vocês devem ter notado, podem ter notado, é que aqui eu tinha esses pontinhos todos equidistantes. Na hora que eu digitei F9, ele condensou uns pontinhos aqui na chegada e na saída. Então, já está mais visual aqui para mim que existe uma aceleração e uma desaceleração. Tá? Esses pontinhos eles têm significado, eles não estão aqui gratuitamente. Então, eles estão indicando aqui o tempo, né? Aceleração e desaceleração. A hora que eu bato espaço, aí, ó, vocês vão ver que o comportamento das bolinhas é diferente. Enquanto uma é linear, a outra acelera e desacelera. Ok? Vamos fazer essa bolinha pingando? Vou duplicar essa comp. Posso duplicar aqui também, ó, Ctrl D. Virou aula 3. Não é aula 3. É aula 2. B. Isso aqui é aula 2. A. Vou abrir a comp aula 2B, só dá 2 cliques que ela abre. Vou deletar essa aqui. Vou deletar esses keyframes. Como que eu deleto os keyframes? Quem que lembra? Ó, clico no reloginho, tá? Ele deletou todos os keyframes. Vou colocar ela aqui embaixo. Vou mudar o anchor point dela. Ferramenta para mudar o anchor point, Y. Estou mudando o anchor point da camada, tá? O shape layer continua. Ó. O centro dele continua no centro. O que eu mudei foi o da camada, tá? Se eu quiser que fique exatamente na borda tangente, como a gente já viu, né? Só por 150 aqui, ó. Ele vai ficar tangente à borda, né? Então eu vou pegar essa camada aqui, vou colocar ela aqui embaixo, como se fosse o chão. Imagina que aqui é o chão. Vamos criar um sólido aqui para fazer de chão. Novo sólido.
Vou arrastar ele para cá, assim. E vou tirar um pouco da opacidade dele. Vou evitar mexer com outros recursos que não sejam os que a gente já conhece, tá? Poderia mudar a cor dele, vou tirar só um pouco de opacidade. O atalho que eu usei para ir em opacidade é T, tá, gente? Cada propriedade da camada tem um atalho. Se eu quiser ir direto para um core point, é A. Se eu quiser ir para o position, P. Se eu quiser ir para a rotação, R. Primeira letra de cada um. Se eu quiser ir para a escala, S, porque em inglês scale com S. O único que não é a primeira letra é a opacidade, que é T. T de transparência, porque o O ele significa out, né? Então I e O estão sendo usados para in e out. Vocês podem ver aqui que o cursor pula para o começo e para o final da camada, né? Com I e com O. Então quando eu digito T, eu consigo ir para opacidade ou transparência. Tirei aqui 50%. Vou pegar essa esfera, marcar um keyframe de posição. Depois, em 2 segundos, ela já vai ter caído de novo. Então, ela vai estar exatamente aqui. Em 1 segundo, ela vai estar lá em cima. Então, se eu bato espaço, o movimento fica totalmente linear. Como eu expliquei agora há pouco, esse keyframe aqui de cima é F9. Por quê? Porque agora ela vai perder velocidade até chegar lá em cima e ganhar velocidade de novo para cair. E aí vai aparecer mais uma bolinha pingando. Ah, professor, está muito lento. Como que eu faço para deixar mais rápido? Basta aproximar os keyframes. Então, eu não preciso trabalhar com 2 segundos. Eu posso fazer tudo isso acontecer em 1 segundo. Então, esse aqui vai estar em 15 frames. Esse aqui vai estar em 1. E eu digito N de novo. Tá? Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Senão já está ficando longa de novo essa aula, já vai dar quase meia hora. Não esqueçam de assistir ela mais rápido no YouTube, para não ter que ficar aguentando eu falando devagar. Também não esqueçam de responder o questionário. Na semana que vem eu vou postar um outro questionário a respeito dessa aula. E todos aqueles que puderem praticar isso no After, por favor, pratiquem. Façam esse exercício da bolinha pingando, tá? Mas aqueles que não puderem, não se preocupem, porque a gente vai ter a oportunidade de fazer tudo isso no laboratório assim que a rotina de aulas voltar ao normal, tá? Então a gente vai tirar uma aula só para fazer esses exercícios que eu estou passando aqui, tá bom? Obrigado então e até semana que vem.